e vamos falar agora sobre a linguagem, né? Como a gente se comunica, de que forma a gente faz esse trabalho e de que maneira a linguagem pode nos ajudar a fazer tudo isso que a gente viu aqui. E eu queria começar, antes de convidar aqui os nossos amigos queridos que vão estar conosco, eu queria passar para vocês uma história. E a história é o seguinte: um certo dia, um dos samurais mais poderosos do Japão, famoso porque ele tinha um temperamento assim violento, ele procurou um sóbrio monge atrás de uma instrução. E o guerreiro foi logo dizendo para o monge: eu queria que você me dissesse tudo o que você sabe sobre o céu e sobre o inferno. Então, meio que assim, com um olhar de desprezo, o mestre, que era bem franzino, disse assim: ensinar você sobre o céu e o inferno? Era só o que faltava. Olhe para si mesmo, você fede, está imundo, até a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a estirpe dos samurais. Suma daqui. O samurai, que era muito colérico, sacou a espada e já estava pronto para acertar o golpe final na cabeça do mestre. Então, o mestre disse: pois é, isso aí é o inferno. E aí, o guerreiro tomou aquele susto e disse: como assim? Esse homem colocou a vida dele em risco apenas para me ensinar alguma coisa? Nossa, que coisa imensa que ele acaba de fazer comigo. E ele foi baixando, o semblante foi ficando mais calmo, ele foi serenando, foi baixando a cabeça, foi diminuindo a intensidade do olhar, e de repente o mestre diz a ele: pois é, isso aí é o céu. Então o céu e o inferno, a linguagem, e vamos chamar aqui para falar sobre isso Marcos de Mário e Daniela Café. Boa tarde, queridos amigos, querida amiga Daniela. Boa tarde. Boa tarde, vocês me escutam Nós bem? estamos aí com um retorno de algum alto-falante aí de vocês, que está voltando a minha voz, só para a gente ajustar. Eu percebi aqui também. Boa tarde a você, Paulo. Boa tarde, Daniela. Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo, tudo bem. Estamos aqui agora, vamos falar de linguagem, né? Nós falamos hoje à tarde inteira aqui sobre a comunicação, de que forma a gente tem aí a comunicação como um instrumento de transformação. Ô, Dani, será que é o seu? Que está saindo aí tá vazando um áudio aí? Eu vou tentar entrar pelo celular para ver. Não, você está com fone de ouvido? Você está com fone de ouvido? Não, você está com fone de ouvido? Sim. Você está com fone de ouvido? Sim, você está me escutando? Agora eu estou te escutando. Mas está com retorno? Não, agora não. Parou o retorno. Agora está ok. Viu? Vamos lá. Bom, então a gente falou muito aí sobre a questão da comunicação, né? A importância da comunicação. Falamos sobre o perfil do comunicador, a responsabilidade do comunicador. E aí eu queria saber de vocês quanto à linguagem. Será que é importante a gente pensar na linguagem como instrumento de transformação? Porque a comunicação ela vai tocar corações, ela vai chegar no seu objetivo, que é estimular alguém à ação, levar, de certa forma, a pessoa a mudar o seu lugar, mudar o seu estado, mudar a sua condição. Então, para isso, ela precisa ultrapassar aquela chamada inexpugnável fronteira do ser que se abre apenas pelo lado de dentro. É preciso ter uma sensibilização para que isso aconteça. Então, vamos começar a nossa roda de conversa aqui. Eu gostaria de começar perguntando a vocês, né, para a gente poder começar a conversar, aquecer os nossos motores. Qual é a importância da linguagem no contexto do desenvolvimento humano e aqui, como estamos no meio espírita, no desenvolvimento espiritual? Quem começa?
Daniela, pode conversar. Dani, primeiras damas. Gratidão. Agora, para mim, está dando uma diferença. Eu estou falando, vocês estão escutando no mesmo momento? No mesmo momento. Sim. Eu estou escutando vocês um pouco depois. Tá ok. Então, vamos tentar aqui trabalhar nessa... ajustando a realidade. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que, para mim, é extremamente importante, que vem transformando a minha vida, que é a comunicação. Quando fui convidada para falar sobre esse aspecto da pacificação, da paz, no aspecto da comunicação, tocou a minha alma porque eu me considero entusiasta da comunicação não violenta, que é uma linguagem denominada linguagem do coração. Então, a minha fala vai girar um pouco em torno desse aspecto da comunicação, a partir de uma proposta criada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg, e que durante muito tempo na trajetória dele, em que ele divulgava, em que ele treinava as pessoas, né, através da CNV, ele ouvia as pessoas falando: Marshall, eu gostei do seu treinamento, mas a CNV é o cristianismo na prática. Marshall, muito bom muito boa a sua proposta, mas é o judaísmo na prática. Então, quando a gente estuda a linguagem do coração através dessa proposta, que dialoga com todos os caminhos de religiosidade, de religário, vamos percebendo que o que nos move, o que nos motiva, são os vínculos, a necessidade de criar vínculos, de fortalecer os vínculos. E como fazer isso sem uma linguagem que aproxime a gente, da gente mesmo, né? O divino em nós e a relação com todos os que fazem parte da nossa vida, a humanidade como um todo. Então, esse aspecto da linguagem, ela é fundamental porque nos caracteriza, inclusive, como seres humanos. A linguagem que associada à nossa intelectualidade, à nossa racionalidade, os aspectos mais sutis associados aos sentimentos e à nossa essência divina, favorece que a gente se conheça, expanda a nossa consciência e nos percebamos esses seres divinos que somos. Então, para começar, já trago para vocês esse elemento que, para mim, tem sido fundamental na minha caminhada, inclusive no meio espírita, que é o aspecto da linguagem do coração proposta através da comunicação não violenta. Eu não sei se quem está aqui assistindo, se você, inclusive o Marcos e o Paulo, já conhecem a CNV, né? Mas eu gostaria de deixar esse espaço permeado por essa energia, né, da CNV, dialogando com a doutrina dos espíritos. Sim. A gente, Dani, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta, você está com o YouTube aberto também ou está só com o StreamYard? Descobri o que estava acontecendo. Gratidão, Paulo. Pronto, agora Sandro. Agora estamos bem. Bom, isso aqui, você vê como é que é a conexão em rede, né? Então, os nossos internautas aqui já deram a solução. Está acontecendo isso, aí eu só estou aqui repetindo e agradecendo, né, aos nossos amigos que estão aqui nos vendo. Bom, Marcos, e aí? Como é que fica isso? A linguagem, qual a importância dela, como é que você vê isso? E só um detalhe, viu, Dani? Você deve ter visto que a gente usou um termo, comunicação pacificadora, né? Então, na verdade, o termo não violenta remete a duas questões, né, do não violenta, da violência, quer dizer, trata a violência, a gente quer trazer essa linguagem, que é a mesma coisa, sem mudar nada, mas para um contexto da sua eficácia, que é transformar isso como uma ação de paz, né? Uma ação de paz. E aí, Marcos? Muito bem. Primeiramente, agradecer por esta oportunidade a você, Paulo, a Daniela, que está participando conosco, a todos da FEB, os nossos internautas, porque esses eventos realmente são muito importantes
e que nós possamos compreender a importância da linguagem e dessa comunicação não violenta, pacificadora, que é muito importante para a nossa humanidade dar um salto de qualidade na sua evolução. Em tese, nós espíritas, por sermos cristãos e conhecermos, portanto, o Evangelho de Jesus e a realidade da imortalidade da alma, então, em tese, nossa comunicação sempre tem que ser e sempre será pacificadora. Mas eu estou colocando aqui em tese, porque nós somos espíritos imperfeitos. E como ainda estamos repletos de imperfeições, principalmente no campo moral, apesar de conhecermos isso teoricamente, temos muita dificuldade em colocar em prática. O centro espírita é a nossa zona de conforto para isso, porque no centro espírita nós tentamos ser fraternos, cooperadores, pacíficos, afetivos, trabalhando a área sentimento, que a Daniela já colocou e que é muito importante, mas nem sempre conseguimos levar isso para fora do centro espírita, ainda mais em família. Mas é muito importante sabermos adequar a nossa linguagem e, na verdade, sermos. Nós não podemos aqui ficar no campo que Jesus classificou da hipocrisia. Né? Nós precisamos realmente ser. Se lá no centro espírita eu consigo ser amoroso, pacífico, sei adequar a minha linguagem para todos, para a ninguém ofender, para compreender os outros, saber tolerar, eu preciso efetivamente levar isso para a minha vida em todas as circunstâncias. Mas as experiências dentro do movimento espírita são bastante significativas e acabam nos levando também a ter essas experiências fora do movimento. Eu trabalho no campo educacional, lido com professores e professoras desse Brasil todo, e essa linguagem pacificadora nem sempre está presente, muito pelo contrário. Então, embora sem poder falar abertamente do espiritismo para o professorado, mas nós levamos o que aprendemos com a doutrina, com o evangelho, e sabedores que precisamos apaziguar, porque se não fizermos isso, fica uma verdadeira guerra, e nós precisamos mostrar que não é bem por aí. Então, precisamos saber utilizar essa linguagem e adequá-la também ao público que nós temos à frente. Lembro aqui que, certa vez, isso ocorrido no movimento espírita, fui convidado a fazer uma palestra num domingo de manhã, num centro espírita de periferia de uma cidade aqui por este nosso Brasil, e fui, elaborei lá o tema e cheguei. Quando cheguei, me foi informado que, na verdade, eu ia fazer a palestra apenas e tão somente para as mães da área de assistência, né, e apoio social, e que todas elas estavam ligadas à zona rural dessa cidade. Bem, eu olhei para todos que estavam entrando no salão e pensei, bem, eu tenho que adequar tudo que eu pensei que ia falar, né? Porque não será possível abordar como eu estava pensando. Elas têm uma cultura completamente diferente. Mas vamos lá. Então, pegando justamente o exemplo de Jesus, que sabia utilizar os elementos ali da sua época, ele falou, já que vem da zona rural, todo mundo aqui está ligado ou à agricultura ou à pecuária, de uma maneira ou de outra, mesmo que seja de forma familiar. E eu comecei justamente dando um exemplo desses, e falei que eu ia ensiná-las como é que se fazia. Eu que não entendo nada disso. Né? E, obviamente, de propósito, falei tudo errado. Elas não aguentaram e interromperam minha fala. Mas o senhor não sabe. O senhor está falando tudo, não é nada disso que o senhor está dizendo. Eu falei, não é? E eu tinha dado o exemplo de como fazer feijão. Eu nem vou tentar ensinar aqui, porque vou ser, obviamente, crucificado. E elas então, não, mas... O senhor leva chocolate, não? Pois é. Eu falei, olha só, o senhor tem que entender o seguinte, para fazer, não pode despejar o pacote de feijão na panela, tem que limpar o feijão, tem que catar o feijão,
só vai o feijão bom para dentro da panela. Pois é, vamos parar por aí, porque o tema era vícios e virtudes. Mas olha só, isso que vocês fazem com o feijão é o que vocês têm que fazer com vocês mesmas nesse caso de vícios e virtudes. Você tem que catar os vícios que você tem e jogar para fora de você e deixar só as virtudes. Vícios, por exemplo, vamos dar exemplo de vício, que eu sei que não acontece aqui. Aliás, na Bahia não acontece, que é falar mal dos outros, fofocar sobre a vida alheia, não é mesmo? E dei alguns exemplos. E virtudes? Virtudes. Por exemplo, ajudar o vizinho, cooperar, né? Ser pacífico. Entenderam? Claro, é isso mesmo, né? Temos que tirar os vícios de nós e ficar só com as virtudes. Isso mesmo. É um processo, tá, minha gente? Vai aos poucos, vai se trabalhando, nem sempre vai acertar, mas é assim mesmo até estarmos realmente com Jesus. Então, quando usamos essa linguagem, essa adequação, e levamos o evangelho, as pessoas começam a entender que você levantar a voz, fazer uma altercação, tudo isso nos fere e fere o outro. E nós não vamos conseguir não violência no mundo, não vamos conseguir paz no mundo, se não adequarmos isso e não soubermos utilizar essa comunicação. Então, o nosso roteiro é o Evangelho de Jesus. Lembrando que a cada um será dado segundo as suas obras. E não adianta dizer, Paulo, paz em seu coração. Ai, que maravilha estar com você aqui neste seminário pela FEEB. Que Jesus lhe abençoe. Depois, quando termina aqui a live, assim, aí você conversa dedicados assim, nunca mais aceito o convite da FEEB. Ainda mais se for o Paulo. Ele cortou minha fala 1 hora, e não sei o quê. Ora, então você está sendo hipócrita. Quem usa da hipocrisia, na verdade, está utilizando da violência e está precisando trabalhar na área sentimento. Isso mesmo. Olha, eu queria trazer aqui um texto que está em Provérbios 18, 20 e 21. Diz assim, do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Dani, Marcos falou para a gente aqui da hipocrisia. E tem um amigo meu aqui que diz que no centro dele tem um asário, que é o lugar que o pessoal bota as asas, quando chega, tira as asas, usa a asa dentro do centro, e quando vai embora, guarda as asas para viver a vida cotidiana sem asas do lado de fora. Então, a gente sabe que para que você use uma linguagem mais proativa, que você use uma linguagem eficaz no sentido da pacificação, é preciso que o coração esteja pacificado. Então, como é o passo disso? É autoconhecimento, busca de si mesmo para a linguagem como instrumento de mudança? Como é que você vê esse processo? Sim, perfeito, Paulo. Eu compreendo que a comunicação, essa comunicação pacífica, ela é desdobramento de um processo de pacificação íntima. Se não vira hipocrisia, como o Marcos acabou de falar, ela está na superfície, na superficialidade. Mas ainda assim, essa superficialidade, ela diz de alguma necessidade que essa pessoa está expressando, que ela não conseguiu acessar intimamente, no mais profundo, a própria essência dela para se relacionar de um lugar de autenticidade. Falar de não violência, falar de pacifismo, de processos pacíficos, né, de autoconhecimento e de comunicação, a mim, particularmente, remete ao Gandhi. Porque o Gandhi, ele fala do processo de purificação a partir da assunção dos próprios defeitos e imperfeições. Não existe processo de purificação sem a assunção do lugar onde estamos ocupando agora. Então, esse asário, ele é necessário, porque ele está atendendo a alguma necessidade, mas ele está na superfície da necessidade, porque me proteger das minhas vulnerabilidades implica talvez a necessidade de pertencer àquele lugar. Porque se eu for de verdade, possa ser que João não me queira lá. Possa ser que Maria me olhe torto, e eu não sei lidar com isso ainda, com a rejeição, com a ideia de abandono, porque eu trago isso na minha experiência enquanto espírito, e se a gente deixar a bagagem espiritual de lado só a partir do princípio do momento em que a gente retorna,
desde a barriga da mamãe até esse momento agora, então são muitas experiências que me fazem pensar, acreditar que eu preciso me esconder e fingir que eu sou perfeita. Isso. Aí eu pego a minha asa, visto, e quando eu volto para casa eu viro a tirana de novo. Então, eu estou falando aqui no aspecto do evangelho que nos convida a viver a verdade, que é a verdade liberta, mas essa verdade, até alcançarmos essa verdade, ela vai doer, porque a gente vai precisar se olhar de verdade. E às vezes a gente não vai ter ao lado as pessoas que nos apoiem para que a gente se veja desse lugar de imperfeição. Por isso que às vezes a gente precisa, entre aspas, para suportar o próprio processo, às vezes fingir que tem asa, ou que as asas estão muito desenvolvidas, quando elas ainda não estão. Às vezes está uma asa mais desenvolvida do que a outra, às vezes eu ainda estou com a asa muito pequenininha, mas no íntimo eu já sei que eu terei asas, por isso que eu estou fingindo que elas são grandes. Então é um processo de compaixão consigo, né? Que é algo muito importante. Senão a gente não se acolhe, senão a gente não se suporta, senão as pessoas vão continuar desistindo da vida e escolhendo, por exemplo, o suicídio. Sim. Então, é importante a gente perceber e compreender que nós estamos num processo de autoconhecimento que é árduo, a espiritualidade sabe que estar num corpo como esse não é brincadeira, tanto que muitos não querem retornar de jeito nenhum, não é verdade? E para a gente estar aqui é necessário uma certa dose de coragem para poder enfrentar a própria bagagem espiritual. Por isso que esse processo de comunicação pacífica, ela é coerente com o processo de autoconhecimento, como você falou, Paulo, para que a gente se pacifique internamente e se reconheça um espírito, filho e filha de Deus. Porque senão a gente não vai sair dessa superficialidade. Não consegue sair. E o centro espírita é esse lugar onde eu preciso ser de verdade o máximo que eu puder, nas minhas imperfeições, inclusive. Né? Muito bem, Dani, isso mesmo. Olha, isso é uma coisa que a gente tem observado, né, que para que a gente consiga realmente fazer esse movimento, é preciso que a gente tenha um acolhimento. Né? O Dr. Martin Seligman, que é o criador aí da psicologia positiva, ele diz que tem 3 fatores fundamentais na felicidade: prazer, engajamento e significado. Então, o sujeito tem que ter prazer no que faz, no que experimenta, tem que se sentir fazendo parte de algo que tenha realmente sentido, né, que tenha uma relevância, e ele tem que estar engajado, ele tem que se sentir aceito nisso aí, né? Então, essa condição de estar sendo aceito no lugar que existiu um padrão estabelecido de conduta moral, quem estiver abaixo, né, não pode ser aceito porque está abaixo. Perfeito. Acima é o arrogante, né? Então, como é que a gente enquadra isso? E aí, Marcos, eu queria te perguntar, você tem essa abordagem muito na questão do evangelho, você traz muito o evangelho na questão das suas abordagens, o que é realmente uma orientação segura, né? Segundo o próprio Kardec, uma orientação segura da transformação do ser. Quando a gente fala lá do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, quando a gente faz uma leitura, são 3 movimentos da alma que não estão necessariamente ligados para fora. Então, como é que a linguagem ela pode ser um indicador de quanto eu já sou capaz de ser benevolente, que é a vontade de fazer, quanto eu sou indulgente, que é o reconhecimento dessa separação entre o ator e o ato, e quanto eu sou capaz já de avançar em algum movimento de perdão dentro da minha alma? Uma coisa é você fazer essa abordagem do ponto de vista do raciocínio, da inteligência, e outra coisa é você fazer essa abordagem do ponto de vista do sentimento, do sentir. E é bom nós reforçarmos aqui o que a Daniela colocou, que é a questão muito importante do autoconhecimento e do processo, porque tudo é um processo. Às vezes nós nos violentamos porque queremos ser aquilo que ainda, de fato, não somos, mas estamos no processo para ser. Você pode não ser totalmente benevolente, totalmente indulgente e nem sempre consegue perdoar a todos, dependendo do que aconteceu. Mas isso faz parte desse processo em que você vai se trabalhando paulatinamente, vai se desenvolvendo e vai conseguindo superar
essas suas imperfeições. Tem uma amiga espírita, inclusive, né, que certa vez no estudo, e o estudo era sobre o perdão das ofensas, e ela fez uma colocação realmente muito importante, porque ela se colocou e disse assim, olha, eu compreendo, eu entendo essa necessidade do perdão, mas eu vou confessar uma coisa aqui, eu perdoo qualquer um, desde que não seja um familiar. Porque se for um familiar, eu não perdoo, eu não consigo perdoar, e por isso eu tenho muitos problemas de relacionamento dentro da família. E aí nós pudemos, então, conversar dentro do grupo a esse respeito, e até lembrar que na família, porque a verdadeira família é a espiritual, e nós temos realmente elos de ligação muito profundos com os nossos familiares, e esses elos nem sempre são realmente de afeto, mas muitas vezes são de desafeto. Daí essa dificuldade, muitas vezes, de você colocar em prática aquilo que você está aprendendo com o Evangelho à luz da doutrina espírita. Mas, de qualquer maneira, isso não deve significar que abandonemos esse trabalho conosco mesmo, que abandonemos a doutrina, ou que consideremos que o Evangelho está muito acima de nós. Aliás, nós temos muito isso, às vezes, dentro do centro espírita, né? Quem sou eu para assumir isso? Quem sou eu para fazer a palestra? Quem sou eu para fazer a prece? Aliás, quando você solicita, né, que se fala, alguém para fazer a prece, isso é um problema sério, quando você não tem ninguém escalado previamente. Mas um dia você terá que fazer. E é fazendo que se aprende. E aos poucos é que se vai colocando o verdadeiro sentimento. O Chico Xavier nos dizia que já seria uma grande vitória sobre nós mesmos calar. Mas eu estou pensando mal do fulano. Mas se você não verbalizar, já é uma grande conquista. Você pode até ferver por dentro, como se diz popularmente. Você pode pensar 1000 coisas que não deveria pensar, mas pelo menos agora você já conseguiu controlar a sua língua e não verbalizou. Emitiu muitas energias negativas, é verdade. Mas esse é o segundo passo dentro do processo. E aí você vai aprendendo, ao se transformar, você vai aprendendo a adequar, então, a sua linguagem e que ela promova sempre, então, a pacificação, a não violência, a cultura da paz, que é tão importante para todos nós. Então, é um processo de autoconhecimento, e que nos remete aqui ao que um dirigente do Centro Espírita nos contou certa vez, que ele aproveitou o final da reunião mediúnica, o mentor espiritual se apresentou através do médium, e ele indagou se poderia fazer uma pergunta. E o espírito disse que sim, que ele ficasse à vontade. Então ele perguntou o seguinte: meu irmão, nós aqui queremos sempre melhorar as atividades do nosso centro espírita. O que devemos fazer para melhorar as nossas atividades? E diz assim, Marcos, o espírito deixou passar assim aqueles 2, 3 segundos intermináveis e respondeu: melhore-se, paz em seu coração, fui. E realmente, autoconhecimento, autoeducação, para que você seja aquilo que você está falando, ou seja, está saindo de fato do seu coração. Isso mesmo. E aí me lembra essa fala que vocês estão trazendo, me lembra um textozinho, né, que é de Fernando Pessoa, que ele chama assim, A Criança na Estrada. Sim, a criança que eu fui mora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, volto para buscar quem fui, aonde lá ficou. E aí, Dani, eu queria te perguntar em relação a essa questão, porque nós temos diferentes graus de pessoas, de níveis evolutivos, e a gente tem aquele descompasso entre a fala pacificadora
e aquele estilo beligerante que está no nível evolutivo dele. A gente tem que compreender que não existe nada errado, existe apenas uma compreensão dos estágios de cada um. Então, como lidar com essa discrepância dos níveis evolutivos em relação à linguagem? Me parece, Paulo, que esse primeiro passo é a consciência de onde nós estamos, de onde a gente está se situando. Porque se eu consigo diferenciar, em alguma medida, de onde eu estou, sem me considerar melhor, principalmente, em relação àquele a quem eu estou julgando grosseiro, intempestivo, isso em si já me favorece ou facilita o racionalizar e a compreensão do que está acontecendo, de onde aquela pessoa ela se situa, pelo menos naquele momento, porque às vezes a pessoa ela reage de uma forma intempestiva comigo, mas é comigo naquele momento, não significa que ela seja daquele jeito com todas as pessoas, ainda tem isso. Dentro dessas nuances, né, entre as diversas, como é que eu posso dizer, condição evolutiva, espiritual e moral das pessoas, existem esses aspectos que diferenciam o meu comportamento em relação a você, ao Marcos, à minha filha, ao meu pai e à minha mãe. Por quê? Porque existem as afinidades, ainda tem esse elemento para a gente não desconsiderar. Às vezes a gente consegue ter uma fala pacífica com o João, mas não consegue ter com Maria. Isso significa que intimamente eu ainda não alcancei esse grau que eu estou achando que consegui. Porque se eu conseguir um grau íntimo de consciência e de pacificação, eu serei pacífica com João, com Maria, com Pedro, com Paulo e com Marcos. Então, me parece que o primeiro ponto é a consciência de que eu estou nesse processo, como o Marcos bem colocou, é um processo, e de que esse próprio processo ele vai se diferenciar na relação com as diversas pessoas. Agora, tem um ponto importante que o Marcos falou em relação a essa pergunta que foi feita para o espírito, a pessoa querendo qualificar o seu trabalho na mediúnica ou no centro, mas ela é a mesma pessoa, ou deveria ser, na família, no ambiente de trabalho, no centro espírita. Então, essa referência da minha relação com o outro, ela necessita, eu vou usar esse termo, pode parecer até pragmático, né? Mas ela necessita ser coerente, não em relação ao ambiente em que eu esteja, mas em relação a quem eu já sei que sou. Eu sou um espírito, eu tenho responsabilidade com as minhas escolhas e o lugar onde eu estiver, vivendo a experiência que eu estiver, é consequência daquilo que eu vibro, daquilo que eu emano. Então, me parece, Paulo, que o primeiro ponto é a consciência de mim mesma, de cada um e da sua condição. E aí abre o campo, Marcos, para o perdão. Esse ponto eu acho que abre o espaço para o perdão, para eu poder ressignificar a fala, uma fala intempestiva, a pessoa... Enfim, perdeu a cabeça, perdeu as estribeiras, né? Então, eu vou me fechar totalmente para essa pessoa. Cadê o espaço para eu me olhar e dizer assim, ó, na semana passada, com o Paulo, eu perdi a cabeça, estourei, e não estou nem conseguindo olhar para o Paulo direito, de tanta vergonha que eu estou de mim mesma. Né? E isso humaniza as relações, porque a Joana fala isso, né? Às vezes a gente quer se tornar anjo sem viver o máximo da nossa potência humana. Eu preciso viver a experiência humana em todas as suas nuances, para que eu comece a perceber o que é potencialmente viver a angelitude. Está longe de mim, eu não consigo. Eu leio e conceituo o que é um mundo ditoso, mas eu não consigo abstrair o que seja um mundo ditoso ainda. Mas eu estou nesse mundo que é o que me acolhe. E é nele que eu preciso me reconhecer um ser em processo. Em processo de pacificação íntima, para que eu possa me comunicar dessa perspectiva pacificadora também. Claro. Compreender os estágios evolutivos é um passo importante para a gente poder começar a... Não é aceitar do ponto de vista de uma normalidade, mas compreender a ação do outro. Perfeito. Então, compreender porque eu sei que naquele lugar, naquele espaço, daquele jeito, aquela pessoa só poderia fazer daquela forma. Inclusive, então, Paulo, eu acho que também abre espaço, quando a gente se permite um certo nível de compreensão, porque a permissão para compreender também é permissão. Sim. Nada acontece por acaso. E se a gente comunica isso, abre a possibilidade para o outro se reavaliar. Porque às vezes o outro está falando daquele jeito, ele acha que o jeito certo é aquele. Ele aprendeu daquele jeito. Então, se eu estou do meu ponto de consciência, eu digo assim, olha, dessa forma como você está falando, eu me sinto desconfortável. Eu não gosto de conversar nesse tom.
né? Então, a pessoa está consciente, olha, eu estou falando alto, não, mas eu não quis te ofender. Geralmente é assim que acontece, né? A pessoa se justifica dizendo que a intenção não era ofender, mas falou de uma forma que tocou alguma suscetibilidade do outro, né? Marcos, no livro Voltei, o nosso querido Jacó Frederico Figner, né? Fred Figner, ele traz um relato interessante que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Que a grande descoberta dele no mundo espiritual foi que quando ele chega lá, ele percebe que a forma como ele se comunicava aqui na Terra, de certa forma, não foi muito legal para ele quando ele conseguiu se libertar do corpo. Então, ele era um executivo, né, era um homem muito rico, tinha lá os seus negócios, muitos empregados, e certamente ele tinha aquela forma assertiva de comandar suas coisas. A minha pergunta é possível ser assertivo e pacificador ao mesmo tempo? Sim, com certeza. E destacando aqui que Voltei é uma obra muito importante da literatura espírita, porque é o depoimento real, né, de um amigo, de um companheiro espírita, que teve projeção no movimento espírita e a sua realidade no retorno ao mundo espiritual. Ele, aliás, que achava e tinha combinado isso com os amigos do grupo mediúnico, né, que ele voltaria para descrever a luz que ele teria, né, no mundo espiritual, e ele descobre que não era bem assim, porque ele era assertivo, mas era uma assertividade não humanizada. Ele cobrava tanto dos seus colaboradores, dos espíritos nas reuniões de desobsessão, então, e se o espírito tivesse sido um padre católico, porque ele tinha um problema seríssimo em aceitar o catolicismo e os padres. Então, na verdade, ele usava o evangelho como se fosse uma espada em cima dos outros, mas não percebia que fazia isso. E também os outros não o alertaram, e ele passou a vida toda assim. Chega no mundo espiritual e ele leva um choque. Ele leva um choque porque ele pensou que ele já fosse um espírito de luz, por tudo que ele tinha feito na Federação Espírita Brasileira, nas reuniões mediúnicas, no serviço assistencial e assim por diante. Mas aí ele percebe que a comunicação dele aqui na Terra, na verdade, estava falseada. Ele era uma ovelha para alguns, aqueles que não davam nenhum trabalho a ele e que dependiam dele, mas era um lobo em relação aos devedores no seu negócio comercial e aqueles que pensavam diferente dele, como era o caso desses espíritos que haviam sido ligados à Igreja Católica. Mas nós voltamos aqui, Paulo, a essa questão, de novo, do processo. É um processo. E nós precisamos tomar muito cuidado também quando alguém nos alerta e dizemos assim, mas eu sou desse jeito. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque você está sinalizando que está acomodado na sua zona de conforto e que, apesar dos alertas, apesar da doutrina espírita, apesar das lições de Jesus, você não vai mudar. Mas se você não vai mudar, quando que você vai evoluir? Quando que você vai corrigir as suas más tendências? Porque esse é o nosso processo, como nos coloca Allan Kardec. E a sua linguagem, como disse Jesus, tem que ser sim, sim e não, não, em todas as circunstâncias. Mas esse sim, sim não é para passar a mão na cabeça de todo mundo e deixar tudo acontecer. E o não, não tem que ser falado com sentimento, com afeto. Não é para ferir. Você vai chegar junto. Você, olha, como a Daniele colocou muito bem agora, olha, esse seu linguajar, esse seu jeito de colocar, de falar com o bico, sabe? Você precisa controlar o seu tom de voz. Eu trabalhei em emissora de rádio durante 15 anos, e é muito interessante porque no início você tem que aprender a linguagem do rádio, que é diferente. 15 segundos no rádio já é muito tempo para falar.
E a sua fala está atingindo milhares de pessoas ao mesmo tempo, como é o nosso caso aqui agora na internet. E não adianta você fingir aquilo que não é, porque as pessoas que nos ouvem percebem, sentem. É como o aluno junto com a professora lá na escola, sabe? Se ela não é o que está realmente solicitando e falando, ele percebe, ele sabe, e ela vai perder a autoridade moral. Então, nós temos que nos trabalhar o tempo todo, e tendo aí o nosso Fred Figner, o nosso irmão Jacó, aí de exemplo, para lembrar que espiritismo é uma doutrina que exige a nossa transformação moral, e que você não fique se desculpando a toda hora, até chegar àquela desculpa máxima, é a desculpa mor. Na próxima encarnação eu faço. E aí você perdeu toda a oportunidade. Então, você está lendo, está assistindo esta live, vou lá ouvir uma palestra, tente interiorizar as coisas. Ouça as críticas que as pessoas tenham a lhe colocar. E eu lembro aqui, recordo com muito carinho, nosso Gerson Simões Monteiro, que tanto trabalhou dentro do movimento espírita, e ele que era diretor da Rádio Rio de Janeiro, e a Rádio Rio de Janeiro é uma emissora espírita, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e ele disse assim, Marcos, você foi bem, tá? Mas você tem que falar mais devagar, com mais calma. Se coloque no lugar de quem está lá do outro lado, no rádio, hoje aqui na internet, tá? Nem todo mundo tem capacidade de raciocinar rápido, de captar com rapidez, de perceber. Então, você só precisa adequar a velocidade da sua linguagem. E aí nós fomos treinando, e eu participava com ele de alguns programas, e um dia eu falei, e aí, Gerson, eu melhorei? Ele falou, deu uma melhorada. E eu já entendi, já compreendi, eu preciso melhorar, mas é aquela resposta que o benfeitor espiritual deu ao dirigente. Então, é o nosso processo. Melhorar, 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 o tempo todo, até que você vai ser, dentro da sua linguagem, da sua comunicação, aquilo que, de fato, você é. Para encerrar aqui, é que nem um adolescente chegou para mim na escola e disse assim, ô professor, o senhor não fala palavrão? Eu falei, não, na verdade, nunca falei. Mas e se eu pisar no seu pé? Vai doer, mas eu não vou falar palavrão. E se eu xingar sua mãe? Vai me ofender, mas eu não vou responder com palavrão. Se eu bater no senhor? Bom, vou apanhar, vai doer, mas eu não vou falar palavrão. Seja lá o que for que aconteça, o senhor não vai falar palavrão? Não. Por quê? Porque eu aprendi que essa não é uma boa linguagem. Sabe? Porque falar palavrão é uma linguagem que violenta a mim mesmo, como vai violentar a você, por exemplo, se eu começar a soltar palavrões aqui para você, por causa dessa nossa conversa. E olha, a nossa linguagem é tão rica, é tão bonita, tão bela, né? E nós precisamos construir coisas boas, você não acha? Pensando por aí, sim. Então tá bom, meu filho, então pensa por aí, tá ok? Tudo bem? Então é isso. E aí você pensa, nossa, eu já conquistei isso. Porque, de fato, devo confessar aqui para vocês, eu realmente não falo palavrão, aliás, nunca falei em toda a minha vida. Então já é uma conquista. É isso aí. A gente tem uma compreensão para além das palavras, que é a questão do pensamento. O que a gente fala é apenas a verbalização de uma vontade, de um algo que já surgiu no mundo íntimo e que está sendo colocado para fora. Então, eu vou perguntar a você, Dani, com a sua experiência aí na linguagem pacificadora, que recomendações você daria para os centros espíritas? Aí a questão dos dirigentes em relação aos trabalhadores, os trabalhadores dentro dos seus grupos, para buscarem a eficiência de uma linguagem que seja construtora de uma egrégora realmente compatível com o ambiente espiritual, porque muitas vezes, né, a gente sabe que tem essa refração, né, a gente tem um desequilíbrio entre a proposta do trabalho e, às vezes, aquilo que está amadurecendo, está sendo ali
nutrido nos corações das pessoas que estão participando daqueles grupos? Que recomendações você daria para esse povo que hoje frequenta e que faz o trabalho da Casa Espírita? Pergunta complexa, né? Porque envolve um campo em que nós também colocamos uma perspectiva muito grande de transformação e na relação entre as pessoas. Eu, particularmente, e talvez as pessoas com quem eu convivo, nós não colocamos uma perspectiva de convivência sem uma finalidade espiritual. Então, isso em si já traz para a gente, ou pelo menos para mim, uma carga de uma responsabilidade. Então, com base no trabalho que eu venho desenvolvendo com a CNV, uma coisa, Paulo e Marcos, que eu tenho percebido na minha comunicação e nos meios em que eu convivo, é que ainda não temos uma clareza na exposição ou na fala daquilo que a gente necessita. Então, às vezes, a comunicação ela não é clara, ela não é eficiente, porque ela não é específica. E nós terminamos realizando as tarefas no nível em que as pessoas não estão compreendendo o que cada uma está fazendo, às vezes não compreendem o que um está necessitando, está desejando, qual é a finalidade daquela tarefa, quais são as funções. Você falou uma coisa interessante, Marcos, que você, na sua experiência com o rádio, você perguntou se melhorou, a pessoa disse assim, mais ou menos, mas eu senti falta, sabe do quê? Dele dizer o que você necessitava melhorar. Porque senão fica muito vago. Você vai ficar brincando ou buscando intimamente, eu tenho que melhorar o quê? É o tom, é a qualidade da palavra, ter uma maior garantia do conteúdo que eu estou expondo, não é? Então, tem essas nuances, né? Eu acho que tem uma questão de nós compreendermos o que estamos fazendo dentro do centro, trazendo sempre esse aspecto da humanidade. Nós não somos anjos. E por não sermos anjos, necessitamos ser específicos nas nossas comunicações. O que eu necessito? O que o Paulo necessita? Quando o Paulo está numa tarefa, né? O Paulo entrou em contato comigo, então, Paulo foi específico, ele me falou sobre a tarefa, ele me perguntou sobre a minha linha de trabalho, aí eu falei para ele, se eu não fui específica, se eu não fui clara na minha fala, você me diz que eu tento explicar novamente. Então, refinar a nossa capacidade de comunicação, sabendo que nem sempre vai ser fácil, sabe por quê? Porque a gente tem vulnerabilidades. A gente tem medo. Vou falar aqui, eu estou falando até de uma forma que a CNV não recomenda, porque a CNV recomenda que a gente fale em primeira pessoa. É o meu sentimento, eu, Daniela, a minha necessidade, eu, Daniela, na relação com o Paulo e com o Marcos. Não é? Então, são essas nuances dos aspectos da comunicação, no trabalho específico do centro, que traz uma carga de perspectiva, de uma evolução, de atender uma expectativa do público, de fazer uma palestra maravilhosa, mas às vezes a comunicação entre os trabalhadores não está tão compassiva e muito menos assertiva. Né? Então, alinhar a nossa humanidade, eu acho que baixar um pouco as barreiras, né? Viver um pouco mais essa irmandade, essa fraternidade de um lugar humano. Eu erro, o Marcos erra, o Paulo erra, a gente pode ter vergonha de pedir desculpa ainda, às vezes espera que o outro chegue perto para se apaziguar, para dizer assim, Dani, tudo bem, né? Você se excedeu. E aí a gente vai abrindo esse espaço para viver a humanidade e refinar a nossa comunicação, trazendo esse aspecto da especificidade. E outra coisa, para fechar, para não me delongar muito. O que eu estou fazendo no centro? O que eu posso fazer no centro? Porque também eu escutei particularmente isso. A gente faz o que puder fazer, mas isso também é muito amplo. É tão amplo quanto a pessoa que disse para o Marcos. Foi mais ou menos. E eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma palestra? Como é que se faz uma palestra? Quais são os requisitos para fazer uma palestra? Eu posso trabalhar na evangelização? Quais são os requisitos para trabalhar na evangelização? Eu posso trabalhar na assistência social? O que eu necessito ter nesse exato momento para poder ter algum tipo de garantia de que eu estou atuando no lugar em que eu vou ser acolhida e ter uma percepção de que eu estou sendo útil? Enfim, eu acho que nas minhas experiências,
esse aspecto do refinar a comunicação, considerando a nossa humanidade, né, e ser específico naquilo que a gente, na expressão do que a gente sente, do que a gente necessita, me parece que é um caminho, que pelo menos para mim, tem surtido algum efeito, né, para avançar um pouco na qualidade do trabalho e principalmente das relações, porque o trabalho, a qualidade do trabalho é consequência da qualidade das relações, né? Então... Paulo, Oi, deixa eu puxar isso também, porque a fala da Daniela foi claro. muito importante mesmo. Então, durante muito tempo, nós, dirigentes dos centros espíritas, decidimos pelos trabalhadores e pelos frequentadores, dentro daquilo que nós achamos que eles precisam. Um exemplo claro disso é quando sentamos para decidir os temas das palestras nas reuniões públicas. Nós precisamos humanizar as relações e humanizar a comunicação. Como eu posso decidir qual é o tema que o público precisa se eu não ouço esse público e, como a Daniela colocou, se eu não sei o que ela pensa, o que ela passa na vida dela, quais são as suas necessidades, o que ela gostaria que o Espiritismo explicasse a ela. E eu vou lá e falo assim, olha, as pessoas estão precisando aprender muito sobre perispírito. Vamos fazer pelo menos 6 palestras sobre perispírito ao longo do ano. Mas de onde você tirou isso? Será que as pessoas estão precisando mesmo desse tema? E aquela pessoa que chegou no centro espírita com um problema doméstico, familiar, que ele não sabe resolver, está numa situação muito difícil, ele chega lá quase que pedindo socorro, ele vai ouvir a palestra pública e está lá o palestrante falando sobre esse tal de perispírito. Como é que é mesmo? Perispírito, sei lá, essa coisa aí que ele diz que nós também temos e que eu nunca vi, eu não sei o que é. Mas ele está com problema familiar, ele vai sair do centro espírita e precisa resolver, ele precisa ter um caminho dentro daquele problema. Ele vai sair do centro espírita sem saber o que fazer, basicamente. Então, nós precisamos saber ouvir os trabalhadores, os tarefeiros, colaboradores do centro espírita. Eu coordenei a evangelização de um centro espírita, um centro espírita muito grande aqui da cidade do Rio de Janeiro, e a dirigente, ao me pedir para assumir a coordenação pedagógica, senhor Marcos, planeja aí e apresenta já um projeto para nós. Eu disse, não vou planejar nada e não vou apresentar projeto pedagógico nenhum. Mas então, o que você vai fazer como coordenador pedagógico? Vou ouvir. As primeiras reuniões com os evangelizadores, enfim, todo mundo que trabalha na área, nós vamos fazer uma roda de conversa e eles vão falar como é que está, como é que deixa de estar, o que gostariam de alcançar, como, as necessidades, os acertos, os erros. A partir disso, com eles, nós vamos construir um projeto pedagógico aqui para a evangelização. Porque senão vai ficar a obra do Marcos. Quer dizer, é o pensamento do Marcos que não está levando em consideração nada. Eu posso citar aqui Piaget, Montessori, Pestalozzi, não sei o que, e montar um projeto. Mas se ele não leva em conta o problema dos evangelizadores, o que está acontecendo, o público-alvo, as crianças, as origens dessas crianças, a realidade sócio-histórico-cultural delas, os pais irresponsáveis, porque é um universo. Nós somos pessoas, seres humanos, espíritos na experiência humana. Nós somos muito ricos. Temos uma bagagem que está vinda do passado, mas temos toda a realidade também desta atual existência, com todas as influências que recebemos e a atual personalidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, de repente, né, Paulo, Daniela, aí você vai chegar à conclusão, como é que é? Ninguém quer ouvir falar de perispírito na palestra pública? E vai ser um choque. Mas é um choque de realidade para que você entenda que você trabalha com pessoas, precisa ouvi-los para que a sua comunicação, a linguagem dessa comunicação, realmente atenda às necessidades e, acima de tudo, sensibilize as mentes e os corações
para essa nossa realidade espiritual e a necessidade de colocarmos em prática as lições do Evangelho. Muito bem. Olha, gente, hoje à tarde teve um pensamento recorrente para mim, que foi eu ficaria mais, eu ficaria mais, eu ficaria mais. Mas nós temos aqui um relógio que ele usa ainda uma linguagem que não é pacificadora, porque ela é impositiva, e a gente precisa, de certa forma, trabalhar com ele ainda. Estamos nesse nível. E eu queria agradecer, antes de mais nada, a Marcos, de Mário e a Daniela, primeiro, por terem aceito o convite, e segundo, pela exposição maravilhosa que vocês fizeram aqui. Para mim, foi realmente assim, um presente que eu agradeço e vou agradecer sempre estar aqui com vocês hoje. E a gente vai caminhando aí para fechar o nosso trabalho de hoje. Eu peço que os nossos companheiros que estão conosco continuem, porque a gente ainda tem um recadinho aí no final para passar. Mas antes da gente finalizar, eu queria deixar aqui uma tarefa para vocês dois. Em um minutinho, a gente fazer as considerações finais, falando sobre a eloquência do silêncio na nossa comunicação. Convite desafiador, e que me ocorre de dizer que existe uma diferença muito grande entre o silêncio e o calar. O calar é fácil, a gente só fecha a boca. Mas se a mente continua turbulenta, a gente vai continuar emanando essas vibrações que, de modo geral, são densas e que não permitem a experiência do silêncio. O silêncio perpassa por um processo, como o Marcos bem colocou. E aprender a silenciar demanda uma escolha. E o silêncio nem sempre está implícito ou está associado ao calar. Às vezes você está se comunicando, mas de uma perspectiva tão atenta e tão plena que você consegue expressar uma mensagem de um lugar de autenticidade, de verdade e de uma calma tamanhas. Então, esse tempinho que você me deu, Paulo, eu decidi, veio assim de pronto a diferença entre o silêncio, o silenciar e o calar. Tenhamos cuidado, porque às vezes no calar a gente deixa de expressar uma necessidade que pode ser profundamente transformadora. E no calar a gente pode perder a oportunidade realmente de afinar o instrumento, de fortalecer relações e de expandir a nossa consciência. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui. Realmente, calar é uma coisa e silenciar é outra. E a Daniela estava falando, e eu me recordei aqui da passagem de Jesus com a mulher adúltera na praça, quando então indagaram de Jesus, né, qual era a opinião dele sobre aquela questão dela ter cometido o pecado do adultério e ter que ser apedrejada. Segundo a narrativa dos nossos evangelistas, Jesus olha para a multidão, se agacha e escreve alguma coisa ali na areia, no chão. Ele está calado, mas ele está, na verdade, num silêncio profundo, significativo, mexendo com todos que estão naquela expectativa da palavra do mestre. Aí, então, ele se ergue, olha para a multidão, mantendo-se ainda em silêncio, e responde uma vibração imensa, né, que vai realmente chocar a todos: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E segundo os evangelistas, um por um, a começar dos mais velhos, foram se retirando da praça, até que ficaram apenas a mulher, Jesus e os discípulos. Ele, então, em silêncio, olha para ela: mulher, onde estão os que te acusavam? Ah, Senhor, foram embora, né? Nada aconteceu. Nem eu te julgo, nem eu te condeno. Vai, mas não peques mais. Essa é a linguagem da não violência, da pacificação, é o silêncio significativo, né, que vai realmente mexer com a nossa alma. E é isso, então, nós temos que aprender para fazer.
Muito bem, gratidão, 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 muita gratidão. Eu queria agradecer a vocês dois por ter nos dado esse banquete de possibilidades do uso da linguagem. Tenho certeza que esse é um tema que ainda vai reverberar muito na nossa cabeça. A gente ainda podia falar aqui sobre inteligência emocional, sequestros emocionais, esse tipo de coisa, mas tenho certeza que esse é um assunto que a gente ainda vai voltar outras vezes e vai abordar outras dimensões desse falar e deste calar, né? Dessas modalidades de falar e dessas modalidades de calar. Então, a todos os que estão conosco, eu queria agradecer por hoje, dizer que amanhã nós vamos abrir nossas oficinas estarão sendo abertas amanhã a partir das 8h30, e nós vamos ter 3 oficinas práticas para o exercício aí das atividades que são pertinentes ao trabalho da comunicação dentro do movimento espírita. Conto com todos vocês lá. Mas antes da gente finalizar, assim, fechar o nosso trabalho de hoje, eu queria lembrar que a comunicação que a gente faz agora, nesse momento, essa fala que todos fizemos e que estão registradas aí nos discos da internet, essas falas, elas têm um poder no agora, mas elas têm o tempo, e elas vão reverberar no tempo. Elas vão reverberar nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, enfim, nós vamos estar o tempo inteiro nos lembrando de determinadas passagens das nossas vidas. Por isso é importantíssimo que nós resgatemos a nossa memória. E o nosso recado, antes da gente fechar, é lembrar dos que vieram antes de nós, que plantaram as sementes de todo o conhecimento, plantaram as sementes de toda a filosofia, de toda a base do nosso saber. Vieram antes aqueles que penaram, pagaram o preço de serem ridicularizados, abandonados, às vezes até tiveram vidas horrorosas do ponto de vista material para construir as bases daquilo que hoje nós nos servimos de forma tão grandiosa e graciosa. Por isso, eu queria chamar aqui uma lembrança do nosso projeto Memórias, que é um projeto de resgate das memórias do movimento espírita no estado da Bahia, que está ganhando contorno nacional e que está sendo coordenado hoje pela nossa querida Ednólia Peixinho. Antes de chegar ao vídeo, eu queria agradecer a todos os comunicadores do movimento espírita no estado da Bahia, todos os coordenadores dos conselhos distritais e conselhos regionais que construíram esse seminário. Esse seminário foi um trabalho feito a muitas mãos, né? Nós tivemos a participação de muitos dos nossos amigos que sugeriram os temas, foi tudo muito pensado em conjunto e eu queria agradecer, e realmente foi muito acertada a decisão de vocês dos temas que nós pudemos abordar aqui no nosso seminário, tá certo? Então vamos aqui agora trazer o Projeto Memórias e amanhã, logo cedo, a gente se vê. Dani, Mário, um abraço, tchau, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau.